as pessoas falham e a gente tem que liberar perdão. Nós falhamos e temos que ter a habilidade de pedir perdão. E eu queria hoje, irmãos, eu separei uma história aqui, para a gente aprender com essa história. Essa é uma das histórias mais... Como é que eu posso dar um adjetivo para essa história na Bíblia? Eu vou pregar e aí vocês vão me dizer qual o adjetivo dessa história. Eu não sei quantos aqui conhecem a história de Oséias. Você conhece a história do profeta Oséias? Quem conhece a história do profeta Oséias? Quem levantou a mão, por favor, vem aqui na frente e faz um resumo agora. Tô brincando. Tô brincando. É uma história, irmão, que você vai adjetivar ela para a gente daqui a pouco. Vamos abrir a Bíblia, então, em Oséias, capítulo 1. A gente vai começar, a gente vai ler alguns versículos aí hoje, para a gente entender um pouco mais dessa história. Oséias, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Vocês entenderam bem o que o versículo 2 está dizendo aí? É Deus falando para o profeta Oséias, e Deus diz o seguinte para ele: vai e toma uma mulher adúltera. Você tem noção do que é Deus te dar uma ordem dessa? Normalmente a gente pensa o quê? Que vai vir de Deus. Não, vai lá e pega uma princesa, uma varoa, né? Vai, vou trazer para você aquela varoa que ora, que tem unção, que ministra, que abraça, que cuida das pessoas, que faz evangelismo. Mas a gente lê aqui e a gente vê Deus falando para o profeta: olha, você vai lá e vai tomar uma mulher adúltera. E é importante só, né, não posso deixar de lembrar, destacar que tem uma mulher adúltera. Porque teve um pastor há um tempo atrás, isso ficou gravado na internet, foi um dos memes mais engraçados, mas ao mesmo tempo trágicos e loucos, porque tinha um pastor que ele leu esse texto, ele leu assim, vai e toma uma mulher e adultera. Ele leu desse jeito. E ele convenceu uma mulher da igreja dele que eles precisavam adulterar. E o marido dela achou que estava tudo bem, porque estava na Bíblia. E um belo dia o repórter foi, isso está na internet, vocês podem procurar. Já viu, né? E aí o repórter vai lá e para ele, o repórter pega a Bíblia, o repórter lendo assim, o repórter fala: mas não seria adúltera, porque tem um acento? E aí o pastor fica lendo assim, ele: não, veja, ele não sabe o que dizer, porque ele percebe, e você vê que loucura, né? Ele se propôs a fazer uma coisa como essa, porque ele leu algo errado. Então, irmãos, estamos na jornada de leitura bíblica, estamos lendo a Bíblia, mas a gente precisa ler a Bíblia como a Bíblia é, porque tem gente que lê a Bíblia do jeito que quer que lê, e aí se você lê do seu jeito, você pode criar as maiores heresias de todas. Mas enfim, vamos pensar em Oséias. O tempo que Oséias vivia era um tempo interessante do ponto de vista histórico. Era um ponto na história que Israel estava vivendo um dos seus períodos mais prósperos, mais ricos, vamos colocar desse jeito. Não tinha falta de dinheiro, as pessoas estavam prosperando no comércio, nas suas vidas, as colheitas estavam cada vez mais abundantes. Se você olhar pelo lado bélico, o exército estava fortalecido nessa época. E eles estavam assim, vivendo um tempo de estabilidade. Quando a gente pensa em Israel, a gente está pensando agora no Reino do Norte. E no Reino do Norte, quem era ali o rei era o Jeroboão II. E esse Jeroboão trouxe toda essa estabilidade. Então, ele trouxe uma estabilidade política. E qual foi o efeito no povo? Se o povo está vivendo prosperidade, está tudo acontecendo dentro do cronograma, o povo começou a se sentir seguro. E aí você vai dizer para mim assim: mas isso é uma coisa ruim, pastor? Depende. Depende. Se você é daquelas pessoas que colocam a sua confiança em qualquer coisa, isso pode ser muito perigoso.
A estabilidade econômica na vida de um país pode levar o povo a se acomodar. Se você não entender que Deus está te dando aquela bênção, mas que você tem que continuar produzindo, isso pode te levar a se acomodar. Mas o perigo não é só em relação à sua queda financeira que poderia acontecer. É também em relação à sua vida espiritual. Porque pensa comigo, quando tudo vai bem e o dinheiro está no bolso, a gente começa a pensar naquela viagem. Mas aquela viagem cai no dia da conferência. E você começa a falar assim, mas conferência para quê? Eu vou no culto todo domingo. O pastor inventa esses negócios na igreja, para quê? Vou viajar, está tranquilo. Não tem problema. Irmãos, eu não estou falando aqui de ser ativista na igreja, de você só ficar vivendo de atividade em atividade. Mas eu estou dizendo para você perceber que Deus nos dá a oportunidade de participar das coisas da nossa igreja. Eu fico muito triste quando as pessoas desprezam o que a igreja está fazendo. Sabe, irmão, não é à toa que algo é criado aqui para ser feito, não é à toa. Existe um propósito. E quando a gente entende esse propósito, as coisas são muito melhores. Passou agora o acampamento das mulheres há pouco tempo. Teve muitas mulheres que estavam esperando pelo acampamento. Mas vocês sabiam que tinham mulheres falando assim, eu não queria ir, eu acho que eu vou, mas porque é o jeito. Vocês sabiam que existiam mulheres falando isso? A juventude, vamos lá, mulheres jovens, vocês têm que participar junto com as mulheres. Especialmente as que já têm vida constituída, que já estão tendo até filhos e precisam passar esses exemplos. Mas eu ouvi de muitas, não quero ir não. Não tem que querer. Aí você pergunta para as mulheres que foram. As mulheres voltaram radiantes. Deus falou poderosamente com elas. E aí a gente percebe como a gente é bobo de perder as coisas que Deus coloca diante da gente. Deus está fazendo. A pergunta é, você está participando? Eu dei o exemplo das mulheres, mas agora vai ter o CDR daqui 2 semanas. Talvez você está lá com seu filho reclamando do filho dele, né? Ou são seus filhos, ou alguém na sua casa, ou um vizinho seu, você sabe do problema, e você sabe que tem uma ferramenta que consegue se comunicar com essa galera dessa faixa etária que é tão difícil, porque o que mais a gente ouve é isso, adolescente é muito difícil. Então, aí quando a gente tem uma ferramenta que consegue falar na linguagem deles, a gente despreza. Não, deixa esses negócios aí que acontecem, não. Deus vai fazer de outro jeito. Lembra daquela história que o cara estava morrendo afogado, estava num alagamento, aí ele subiu no teto da casa, ele ora pedindo a Deus socorro. Aí vem um cara com um barquinho, né, aqueles barquinhos pequenininhos, e aí o cara falou, opa, sobe aqui. E ele fala, não, irmão, estou orando a Deus, pô. Deus vai me tirar daqui, não preciso do teu barco não. Aí passa um helicóptero, aí vem um helicóptero, lança a escada, sobe. Ele fala, não, eu orei a Deus vai me tirar daqui, eu não preciso de um helicóptero. A água continua subindo e ele morre. E aí ele chega, né, morreu, chega diante de Deus, ele está aborrecido com Deus. Senhor, orei, o Senhor me envergonhou, o cara do barquinho viu, o cara do helicóptero viu, o Senhor me envergonhou, porque eu orei e o Senhor não me respondeu. E Deus fala, é o oposto. Eu te mandei o socorro, eu mandei o cara do barquinho, se não fosse suficiente, eu convenci o cara do helicóptero a ir lá, e você desprezou a resposta da oração que você fez. Então, irmãos, a gente precisa estar atento àquilo que Deus está dando para a gente como oportunidade. Participe de uma célula. Tem muitos irmãos que estão vivendo já o que a célula pode nos oferecer. Tem irmãos que não estão. Irmãos, quanto mais a nossa igreja crescer, entenda isso, você precisa entender o movimento das coisas. Tem gente que ainda está vivendo em 1960. E eu não estou dizendo isso aqui, eu não estou criticando ninguém não. Eu estou trazendo uma palavra para você refletir. Lá atrás nós tínhamos igrejas menores e nós tínhamos uma vida mais tranquila. Hoje em dia as igrejas são maiores e a vida é muito corrida. A gente nunca tem tempo para nada. Sabe qual é o efeito colateral? Tem gente que entra por aquelas portas, sai e você não conhece a pessoa. Às vezes você senta aqui desse lado, mas tem alguém que senta lá em cima do outro lado e você nunca nem viu. Os dois estão dentro do mesmo supermercado fazendo compra e uma pessoa não conhece a outra, são da mesma igreja. E é normal, irmão, porque um está aqui, o outro está lá.
Agora, dá para uma pessoa ficar sem o contato com os irmãos? Não dá. Na célula, essa pessoa consegue ter não só a comunhão com outros irmãos, ela consegue cuidar de alguém e ser cuidada. Você precisa viver um ambiente de célula. Irmãos, como é injusto com o nosso pastor, quando alguém chega ali e fala, porque o pastor não foi na minha casa, o pastor não falou comigo. Gente, o pastor tem 1 milhão de coisas para fazer. Nem sempre ele vai conseguir conversar com todo mundo. Mas ser cuidado, você pode ser cuidado. Se você está numa célula, você está sendo cuidado, você está sendo pastoreado. E tudo aquilo que for mais grave vai chegar até o pastor, não se preocupe. Então, irmãos, a gente tem ferramentas. Aproveite essas ferramentas. Mas vamos voltar aqui para a história do Oséias, que eu já falei demais aqui, né? O relógio já está ali, ó. Vamos lá. Então, irmãos, eles estão vivendo um período legal. E o período legal, ele pode trazer problemas, porque quando a gente está bem, a gente pode acabar deixando aí as coisas de Deus de lado. E foi o que aconteceu. O povo ia ainda, frequentava os cultos, vamos botar assim, né? Vamos trazer para o nosso linguajar. O povo tinha ainda ritos religiosos. O povo oferecia os sacrifícios a Deus e tudo que precisava ser feito, mas o coração das pessoas já estava longe de Deus. Tem ou não tem gente assim hoje em dia? Gente que vem à igreja, que participa das coisas, que entrega o dízimo, mas o coração da pessoa está longe de Deus. O povo estava vivendo isso. E aí, para piorar, eles começaram a misturar, fazer o famoso sincretismo religioso. Eles misturavam, né, a adoração a Deus com a adoração a Baal. O cara tinha uma colheita lá, estava tudo dando certo, ele falava, pelo sim, pelo não, pode ser que seja Baal que esteja aqui trazendo fertilidade, então vou adorar a Baal também. Também não é diferente do que a gente faz hoje, porque tem crente que vai lá, o cara é crente, mas no Instagram dele está lá assim, Leonino. Não, tu é leonino? O que foi? Tu gosta de signo? A gente tem que entender, irmãos, o que a gente está fazendo. Tem gente que fala assim, não, pelo sim, pelo não, vou bater na madeira. Já viu o crente batendo na madeira? Eu já vi. Irmãos, a gente tem que se policiar, porque senão a gente começa a normalizar as coisas. Tem irmãos que às vezes são convidados assim, me chamaram para ir lá no terreiro de Macumba, me chamaram para ir na igreja católica que seja, me chamaram para ir num outro ambiente, e você fica muito à vontade lá. Cuidado, irmão, você vai acabar misturando as coisas, você vai acabar deturpando aí o seu relacionamento com Deus. E o que tinha nesses cultos pagãos? Qual era um perigo? Esses cultos pagãos, eles estavam muito envolvidos com prostituição. Então a nação de Israel, ela estava se prostituindo, não só a prostituição no sentido de trair a Deus espiritualmente, mas também essa prostituição, porque o povo participava desses ritos religiosos, e eles acreditavam, né? A prostituição cultual naquele tempo era muito forte, e a ideia eu quero uma colheita abundante, então se eu for lá e tiver relações sexuais com a prostituta cultual, com a prostituta do templo lá, pagão, eu vou estar então criando uma conexão com aquele Deus, e eu vou ser abençoado. E tudo isso, irmãos, estava fazendo com que o povo que estava rico materialmente estivesse desmoronando espiritualmente. E é nesse cenário que Deus vai lá, chama Oséias, e Deus fala para Oséias, Oséias, você não vai só pregar uma mensagem, você vai agora ser a pregação. As pessoas vão ver a mensagem em você. As pessoas precisam entender o que está acontecendo. Essa nação está se prostituindo, né? Lembra daquela figura da noiva e do cordeiro, da noiva e do noivo, né? A igreja é a noiva. Essa figura já está aí há muito tempo. E Deus está mostrando o seguinte, a nação de Israel é como se fosse essa noiva, essa esposa que se prostituiu, que adultera, que trai a Deus. Então, Oséias, o que você vai fazer agora? Você vai lá e vai pegar uma mulher dessa, uma mulher adúltera, e você vai ter ela como esposa. E quem olhar para a sua vida, vai ver em você o que está acontecendo entre Deus e a nação. Irmãos, aí você fala assim, Deus, eis-me aqui,
faz o que o Senhor quiser na minha vida. E se Deus, cadê os solteiros aí? Se Deus chega para você hoje e dá uma ordem como essa. Irmãos, tem umas coisas doidas na Bíblia, tá? Eu fico pensando em Isaías andando 3 anos nu. Tem umas coisas meio estranhas na Bíblia. Quando a gente diz assim, Senhor, faz o que o Senhor quiser, isso carrega algo muito, muito forte. Não estou dizendo que Deus vai repetir essa história com você, mas Deus pode criar uma nova história com você, e você pode ter altas aventuras, altas aventuras. E aí olha que legal, o versículo 2, Deus está dando essa ordem para ele, né? Vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. O nome da esposa de Oséias é Gomer, e tudo dá a entender que Gomer já era uma prostituta antes, prostituta mesmo. Quando o termo traz aqui a mulher adúltera, é porque ela já era uma prostituta, mas pode ser que ela era só uma mulher muito... Às vezes falta a palavra certa no altar, né? A doutora Carla me olhou e fez assim, e eu não tenho a palavra, mas os irmãos entenderam o que eu quis dizer. Então, talvez ela já tinha uma vida assim, uma vida promíscua, e aí casa-se com Oséias, e depois a gente vai ver um pouco mais na frente, que a vida dela vai para esse caminho da prostituição. A Gomer, ela é uma mulher que ninguém escolheria. Se você for olhar grosso modo, quando alguém está interessado em se casar, a pessoa pensa em procurar o melhor partido, né? Ninguém ia olhar para a Gomer e ia falar assim, eu quero me casar com essa mulher. Oséias, a gente está falando de um cara aqui, que é um profeta, um homem de Deus. Imagina, você é um profeta, um homem de Deus, você está pensando assim, eu tenho que cuidar do meu testemunho, tem que ter uma mulher de Deus aqui ao meu lado, a mulher tem que ser um exemplo. Eu vou buscar hoje que seria assim, uma mulher que consiga ser uma esposa de pastor. Não tem esse peso assim, sobre a esposa de pastor, o exemplo que ela tem que dar, como que ela tem que ser. Mas agora ele precisa estar com uma mulher que é marcada pela sociedade como alguém que não é digna. E aí é possível que muitas pessoas, mesmo depois que Gomer já estava casada com Oséias, as pessoas olhassem para ela e só enxergassem o passado dela. Porque a gente também faz isso. Deus muda histórias, mas a gente só consegue olhar para o passado. Também é um erro, tá, gente? A gente precisa olhar para o agora da pessoa. Se Deus está fazendo na vida da pessoa agora, a gente precisa entender quem essa pessoa é hoje, e não quem essa pessoa foi, porque quem foi já mudou. E aí Oséias olha ali, toma ela como esposa, e Oséias é um homem de Deus, então ele toma ela realmente como esposa. A gente está no mês da família, a gente tem falado isso. Ele não toma ela como um objeto, ele não encara Gomer como só uma aventura. Quando Oséias ele resolve criar essa aliança com Gomer, ele está fazendo isso de verdade diante de Deus. E aí eles constituem uma família diante de Deus, e vem o primeiro filho. Legal, né, irmão? O casal casou, vem o primeiro filho agora, e aí Deus fala o seguinte, o nome dessa criança vai ser Jezreel. Eu não sei se você gostou ou não do nome, da pronúncia, né, da sonoridade do nome, Jezreel. Fato é que esse nome tem um símbolo aqui, e para o povo de Israel um símbolo maior ainda. Por quê? Deus ele sempre faz isso, ele usa nomes como sinais proféticos. E tinha um território lá em Israel que se chamava Jezreel. E aquele lugar ele foi marcado por batalhas. Se você falasse Jezreel lá para o povo de Israel naquele tempo, eles já iam associar até hoje, eles iam pensar muito em juízo de Deus. Isso aqui é um lugar de batalhas onde o juízo de Deus foi estabelecido. Então, o que Deus está falando ali para aquela família? Olha, esse filho agora, ele traz um nome profético. Eu quero falar com a nação de Israel agora sobre juízo. O primeiro assunto que Deus está tratando entre Deus, essa esposa infiel, e o que eles estão gerando vocês vão passar por um juízo. Vocês vão passar por um juízo. Então, irmãos, a vida de Oséias é a pregação. Eu quero que você pense muito nisso. Não é que Oséias está pronunciando essas palavras constantemente. A vida dele é a pregação. As pessoas estão olhando para ele para entender
o que tudo isso significa. E aí o menino vai crescendo, né? O menino vai crescendo, e aí a família também cresce. E aí nasce a segunda criança. Agora, quem nasce é Lo-Ruama. Também não sei se você gostou do nome ou não, da sonoridade. Mas Lo-Ruama significa sem misericórdia. Sem misericórdia, não amada. Seria uma outra tradução. Então, nasceu a segunda criança agora, e o nome é Sem Misericórdia. Pastor, que nome estranho, vou chamar meu filho correndo. Sem misericórdia, tira a mão desse negócio que você vai derrubar isso aí. Sem misericórdia, eu vou te colocar de castigo. É estranho a gente pensar isso, mas era exatamente esse o nome da criança, né? Ô juízo, tá vendo? Olha sem misericórdia aí, que a sem misericórdia está fazendo, juízo. Devia ser uma loucura dentro dessa casa. Mas, olha só, irmãos, a gente tem de novo aqui um nome muito forte, muito forte. Só que tem mais um detalhe nessa história. E aqui, irmãos, o texto ele muda discretamente quando ele fala do nascimento de Lo-Ruama, né? O texto muda. Quando nasce o primeiro filho, o texto está dizendo assim, ó, Oséias 1:3, coloca pra gente, 1:3, quando nasceu Jezreel. Está dizendo, olha assim, ó, por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim, ela engravidou e lhe deu um filho. Então, ela engravidou e lhe deu um filho, deu para quem? Para Oséias. Ela lhe deu um filho. O texto está sendo claro. Agora coloca o versículo 6. Versículo 6. No versículo 6, quando vai falar da Lo-Ruama, fala assim, ó, Gomer engravidou novamente e deu à luz uma filha. O texto não repete, e lhe deu uma filha. O texto está dizendo que a Gomer, ela deu à luz a uma filha. Isso abre margem para tanta coisa diante do histórico dessa mulher. E muitas pessoas acreditam, tá? Sim, são indícios do texto, tá? Mas muitas pessoas acreditam que talvez a Lo-Ruama não fosse agora filha do Oséias. E aí nasce essa criança aqui, e aí depois vai ter mais outro filho, né? Vamos lá, Oséias versículo 8, agora 1:8, coloca pra gente, 1:8, depois de ter desmamado Lo-Ruama, Gomer teve outro filho. Olha só como é que o texto é ainda mais incisível. Gomer teve outro filho. Não é eles tiveram, né? A família teve, Oséias teve um filho. O texto está dizendo, Gomer teve outro filho. Parece que o autor fez questão de deixar ali de uma forma muito seca, né? Tudo isso que está narrado aqui. E esse outro filho que nasce se chama Lo-Ami. E Lo-Ami significa não meu povo. Não meu povo. Então, depois de juízo, sem misericórdia, agora é não meu povo. Todas essas três crianças, elas carregam um simbolismo de uma mensagem profética para a nação de Israel. E a mensagem é, olha, vocês então agora precisam passar por um juízo, não há misericórdia e vocês não são meu povo. Irmãos, que coisa forte demais o que Deus está falando, porque esse é o povo escolhido de Deus, essa é a nação que Deus escolheu para ser um exemplo para as outras, esse é o povo que Deus ama, que Deus não abre mão, mas Ele precisa fazer que o povo entenda que os atos deles são vergonhosos, espiritualmente falando. Alcançaram prosperidade material, mas isso não simbolizava nada, até porque, logo depois, isso tudo vai embora, porque eles são vencidos em batalha, e, enfim, já faz parte de uma outra história, mas isso passa. Então, irmãos, quando as pessoas elas se baseiam no sucesso que elas estão tendo, elas se esquecem da coisa principal dentro de casa, que é o relacionamento com Deus. E aí, olhando para a família de Oséias especificamente, eu fico tentando imaginar o ambiente daquela casa. Eu fico tentando imaginar como que o comportamento foi mudando. Como que o comportamento entre eles foi mudando. Será que o diálogo começou a faltar dentro daquela casa? Será que de alguma maneira Oséias foi se desanimando, tentando olhar mais para o passado de Gomer? Ou será que foi o contrário?
Será que Gomer foi olhando e falando assim, esse cara é muito certinho, só quer saber de ir na igreja, né? Irmãos, eu conheço muita gente assim que passa dificuldade por isso, porque um quer ir na igreja e o outro não quer ir. E é por isso que a gente fala tanto antes de casar. Antes de casar, presta atenção nisso. Não, pastor, mas ela é tão legal, agora ela está vindo na igreja. Está vindo como? Eu já falei isso com gente que fica chateado comigo, mas eu falo, todo mundo vai ficar chateado comigo. Tem um monte de jovens chateado com o pastor Douglas. Então é porque eu estou trabalhando, irmãos. Se eu tivesse quieto, aplaudindo o que eles estão fazendo, aí todo mundo ia gostar. Mas quando tem alguém chateado, normalmente é isso. É porque eu fui ter uma conversa com essa pessoa. E aí a gente precisa apontar o que está errado. Isso aqui você está errando. Essa pessoa não está adequada para você. Tem gente que está dentro da igreja, mas não é da igreja. E você vai entrar num julgo desigual. Tem gente que é líder de ministério, ativo na igreja, aí quer ficar com alguém que, não gosta muito de participar das coisas, não. Por que você vai entrar nesse relacionamento? Você vai sofrer. Você vai se casar e depois você vai viver triste, porque você não tem alguém do teu lado, participando contigo das coisas. Ouve agora, faz agora, planta agora para você colher lá na frente. E aí, seja como for o que estava acontecendo dessa casa, fato é que a Bíblia mostra que Gomer, ela abandona Oséias. O casamento acabou. Ela abandona Oséias e pior, o texto mostra que ela volta para um estado de degradação espiritual muito forte. Ela volta a se prostituir. E aí, irmãos, quando a gente pensa nisso, né, a gente tem que pensar que Oséias não era só um profeta de Deus. Oséias é um homem de carne e osso, que também sofre, que também chora, que está olhando para tudo isso. Oséias é alguém que de repente está ali agora olhando para Deus e falando, Senhor, que furada é essa que o Senhor me colocou? Porque, irmãos, vamos ser sinceros, um profeta de Deus que casou com uma mulher de uma história duvidosa, que agora está passando por tudo isso, que essa mulher abandonou, provavelmente tem alguém falando assim, eu sabia, estava na cara que isso ia acontecer, bem feito. Os irmãos estão rindo, mas os irmãos nunca fizeram isso não, né? É porque os irmãos conhecem alguém que fez. Porque quando tem alguém passando nessa situação, que ouve isso, irmãos, estamos no mês da família. Pessoas que tiveram um problema como esse, estão passando por uma separação, um divórcio. A coisa mais dolorosa é estar dentro da igreja, nesse tempo. E não é porque a igreja promove, de repente, algo que vai ferir a pessoa. Não, é porque nós, como pessoas, ferimos. Porque a gente às vezes chega para ajudar e a gente atrapalha mais do que ajuda. Porque a gente fala daquilo que a gente não sabe. Você estava dentro da casa dos outros para saber o que estava acontecendo? Mas as pessoas falam. E quando as pessoas falam, elas falam do que não sabem e elas falam coisas que ferem. Coisas como essa, bem feito. Eu tinha avisado. Agora vai sofrer. Tem aqueles que são mais espirituais e que recebem de Deus uma profecia. Olha, Deus me mostrou uma nuvem escura sobre a sua vida. E aí, irmão? Se eu estiver orando para chover, glória a Deus, né? Tá, ouvi uma nuvem escura, então tá bom. A gente tem que ter cuidado, porque as pessoas, elas chegam nessa hora para destruir as outras. E é nessa hora que a gente tem que ter amor. Irmãos, eu me lembro de uma vez, que lá no meu gabinete, chegou diante de mim lá, um casal. E esse casal, eles tinham começado a namorar, e eu estava sempre ali, olha, vigia, né? Vocês vão ser bênção e tal, aquela coisa toda. Não, pastor, a gente não faz nada. Não, pastor, não. Só que a gente está vendo, a gente sabe quando a intimidade aumenta. A gente sabe o tipo de sorriso quando começa a acontecer alguma coisa. E o pior é que alguém fala assim, mas quem te contou? Aí eu não falo mais nada para o Lohan, porque o Lohan fala tudo para o pastor. Aí o Lohan não precisa nem me falar nada. O Lohan não precisa. O jeito que você sorri do lado do teu namorado agora, já me mostra que vocês atravessaram um nível de intimidade. É nítido. São muitos anos fazendo a mesma coisa. Repetição, repetição, repetição. Então eu sei. E aí, esse casal chegou um dia super envergonhado,
E a menina chorava. E ela falava assim, não, que você não vai me perdoar. Ela estava preocupada com o juízo que eu ia executar sobre ela. Fala o que é, em nome de Jesus. É porque estou grávida. Aí eu levantei, eu estava sentado, né, aqui na minha coisa. Eu me levantei, eu fui lá, botei ela de pé e abracei ela. E ela chorou mais. E aí ela ficava assim, você não vai brigar comigo? Você não vai brigar comigo? Você não vai brigar comigo? Eu falei assim, eu vou brigar com você, mas eu vou brigar depois. Agora você precisa de um abraço. Na hora certa a gente vai conversar, a gente vai ajustar os pomar, agora eu vou só te abraçar. Aí ela chorou. E, glória a Deus, estão casados, estão bem hoje, não estão mais na igreja, estão em outra igreja, mas estão bem. Glória a Deus por isso, né? Mas percebe, irmão, como tem momentos que o que a gente precisa é abraçar pessoas. Pode ser que Osés tenha ouvido tanta coisa ali com o coração sangrando. É um homem de carne e osso que está vendo agora sua família se dissolver. E aí, enquanto tudo isso aqui acontece, Deus está trazendo essa mensagem. É Deus falando com o povo. Pode ter vizinho comentando, pode acontecer tudo, mas na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, Deus usa tudo para ministrar ao coração de outras pessoas. E aí está ali acontecendo essa coisa toda. E a gente tem, então, Oséias capítulo 3, versículo 1. Acho que a ordem mais impressionante que Deus dá para Oséias é agora. Não foi a ordem de antes, é a ordem de agora. Essa mulher abandonou ele. E o texto diz assim, ó: o Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher. Apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera, ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Essa é a ordem mais difícil. Porque aqui, irmão, a mulher está com o outro, ela é adúltera. A descrição ela é adúltera. Não é que nem que ela adulterou. O adjetivo virou a pessoa. Ela é adúltera. Ela tem outro, apesar de ela ser amada por outro. E Deus está falando, Oséias, agora você vai lá. E de novo, é Deus falando o que Ele faz pelo povo. Apesar do povo ser adúltero, Deus continua indo até a gente. Só que Oséias precisa entender essa lição de Deus aqui. E essa lição de Deus envolve perdão. Perdão incondicional. Irmãos, esse caso, eu acho que é o caso mais forte que a gente tem aqui, né? Se você ler depois na sua casa, tudo direitinho, você vai descobrir outras coisas, que para ter ela de volta, ele precisa pagar por ela. Ele tem que pagar. Ela é vendida para ele. Então, provavelmente, essa mulher, ela já estava agora, ela tinha se transformado até numa escrava, que agora ela já era uma escrava que fazia serviços sexuais, né, para o seu dono. E aí, Oséias, capítulo 3, versículo 2, diz assim: por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias, você não será mais prostituta, nem será de nenhum outro homem, e eu viverei com você. Meu irmão, que coisa linda. Que coisa linda. Ele entendeu que Deus estava falando com ele, e ele vai lá. Talvez o coração ainda estivesse sangrando, porque às vezes você toma a decisão de perdoar, e tem gente que faz uma confusão, acha que perdoar é muito, quando eu estiver aqui, Flavinha me irritou, mas quando eu estiver tão feliz com ela, eu vou perdoar ela. Não, irmão, às vezes eu estou aqui, estou com raiva, eu ainda quero apertar o pescoço da Flavinha, mas eu falo, mas eu vou te perdoar. Flavinha, a gente precisa resolver isso aqui. E você resolve, e a partir desse teu ato, Deus promove a limpeza. Ele vai, ele faz isso, só que tem uma coisa muito legal no texto, porque o preço dela, o preço dela tem alguma coisa de errado, porque o texto está falando que são 180 gramas de prata, e ainda entrou 1,5 barril de cevada, tipo de brinde, toma 1,5 barril de cevada, 180 gramas de prata. Quando a gente olha Êxodo 21:32, fala que o preço de um escravo era 360 gramas de prata.
Então ele está comprando agora um escravo pela metade do preço, mais 1,5 barril de cevada. Primeiro, a Gomer está vendo que ela chegou num ponto da vida dela que ela pode ser negociada pela metade do preço. Segundo, o 1,5 barril de cevada dá a ideia de tipo assim, que Oséias chegou lá e falou: cara, o que eu tenho é isso. Eu tenho metade do preço, mas eu tenho 1,5 barril de cevada também. Toma tudo o que eu tenho e me dá ela de volta. Irmãos, meu Deus, como isso toca meu coração. Porque Deus, Ele deu de si mesmo. Ele entregou o próprio Filho para morrer no nosso lugar. É tudo, é o tudo. Toma aqui o tudo e me dá quem eu amo de volta. Eu vou restaurar. Não merece, mas eu vou restaurar. O nome disso é perdão, irmãos. E quando a gente aprende aqui com Oséias, né, com a história de Oséias, de Gomer, dos seus filhos, sobre perdão, eu fico pensando, irmãos, que muita gente aí talvez esteja pensando assim: eu no lugar de Oséias não sei o que eu faria. Só que nessa história nós não somos o Oséias. Nessa história nós somos a Gomer. Somos nós quem temos falhado. E você precisa pensar nisso para que Deus restaure a sua vida hoje. E para que você leve isso para dentro da sua casa hoje. Leve o perdão para dentro da sua casa. A ordem de Deus é essa: vai lá, trata ela com amor. Trata sua mulher com amor. Perdoa. É como se Deus estivesse falando dentro da sua casa, Oséias. Tem que ter amor, tem que ter perdão. Sem isso não tem jeito. E quando Oséias faz isso por ela, eu fico imaginando o impacto que isso tem nos filhos. Porque os filhos agora estão vendo algo grandioso. Um pai que aceita perdoar nesse nível. Porque todo mundo em sã consciência está falando: não perdoa essa mulher não, de jeito nenhum. Mas esse perdão, ele traz uma mensagem também para os filhos. E essa família então agora está entendendo o que é perdão. Então, primeira coisinha para a gente hoje, eu não vou me alongar não, fica tranquilo. O perdão é necessário dentro de casa. Tem que ter perdão, irmão. Efésios 4, 31 e 32 diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. O perdão é necessário. Tem muita casa que está assim, ó, desse jeito aqui, ó, cheio de ira, indignação, gritaria. Tem gente que acha normal ficar gritando dentro de casa, mas não é normal não. Tem que ter um ambiente de paz. Colossenses 3,13 diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Lembra da história de Gomer aqui que eu falei agora? É como Deus perdoa. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Onde tem pessoas imperfeitas, o perdão é necessário. Tem pessoa imperfeita na sua casa? Deve ter. Você deve ser talvez a mais imperfeita da sua casa. Você só não está conseguindo ver, porque talvez você ainda esteja enxergando com óculos da justificação. Não, pastor, eu faço isso em casa mesmo. Tem hora que eu grito, mas eu só grito porque fulano faz isso. Pastor, tem hora que eu tenho que dar um gelo mesmo no meu marido. Às vezes eu fico sem falar com ele uma semana, que é para ver se ele aprende. Aprendeu? Tem um monte de gente que você for conversar agora, que está lá, sem marido, que tentou fazer a mesma coisa, e o marido da outra também não aprendeu, terminou em divórcio. Tem que ter perdão, irmão, perdão. Compreensão, conversa, sentar, trocar uma ideia. Se tem pessoa imperfeita na sua casa, tem que ter perdão. Segunda coisa, não importa o que aconteceu, restaure a comunicação dentro da sua casa. Eu trouxe a história de Oséias por isso, porque a história de Oséias é a mais desafiadora de todas. Eu sei que talvez alguém esteja aí até agora pensando: eita, mas se fosse comigo, isso aí para mim... Eu sei que é difícil. Meu Deus, é muito difícil. Mas Oséias ouviu Deus de uma forma que ficou registrado para sempre na história, para falar com a gente. Então, a lição é essa: não importa o que aconteceu,
Você precisa perdoar. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela, desejo de morte por outra pessoa, né? Foi no CDR. E aí falava, não, porque meu tio tem que morrer, eu queria matar ele, todo dia eu penso em matar ele e tal, um dia eu vou matar ele, vou matar. Por quê? Porque um dia esse tio tinha violentado essa menina. Ela queria matar ele, matar. E eu falei, você percebe que a vida do seu tio, apesar de tudo que ele fez, continua, mas a sua vida acabou? Falei, você quer recuperar a sua vida? Esquece o seu tio agora, você quer viver novamente? Eu só vou viver o dia que ele morrer. Falei, não vai. Tem outras pessoas que já tentaram seguir o caminho da vingança e não foi possível. Você quer viver de novo? Perdoa. Não, mas o que ele fez não pode ser esquecido. Eu falei, são duas coisas diferentes. Não tem que ser esquecido. O que ele fez é abominável, ele tem que pagar por isso. Ele tem que responder diante da justiça por isso. Mas é diferente do sentimento que você carrega aí dentro do teu coração, que não está atingindo ele em nada. Ele não liga se você odeia ou não ele. Ele não liga. Ele já te tratou com desprezo. Ele não te considerou como uma pessoa quando ele olhou para você e, no seu momento de fragilidade, fez isso que fez com você. Ele não se importa com você, então ele não se importa se você está odiando ele. O ódio que você sente só faz mal a você. Perdoa. Sabe, irmãos, a gente precisa entender isso. Não importa o que aconteceu, é o perdão. O que falaram, o que rolou lá, você tem que perdoar. Tiago 1,19 diz assim: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Efésios 4:25 diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a ira antes que o sol se ponha. Não deem lugar ao diabo. Quando você deixa que essa raiva, essa ira te consuma, você vai dar lugar ao diabo. É o diabo quem vai assumir o controle. Sabe aquela hora que você, no auge da raiva, faz alguma coisa e você fala: não sei o que deu na minha cabeça? Deu demônio na sua cabeça. A ira foi tão grande que você deu lugar ao diabo. Foi demônio que dominou o teu pensamento, a tua forma de agir, e você serviu como um instrumento do diabo. Perdoa. Eu não sei o que aconteceu na sua casa. Perdoa. Filhos, perdoem os seus pais. Perdoem. Ninguém nasce sabendo. Você acha que você sabe como é ser pai e mãe? Não sabe. Tem gente falando: eu vou fazer tudo diferente do que o meu pai e minha mãe fizeram. E quem te garante que vai dar certo? A gente só descobre a dificuldade que é ser pai e mãe quando a gente tem um filho. A gente só sabe o que é difícil quando o filho fez ali, ó. Eita, pastor, tá numa fase difícil, não sei o que eu faço. Fez 13 anos agora. É, irmão. Mas tu esperou chegar em 13 anos para tu pensar no que tu ia fazer. O meu conselho é esse, irmão. Eu também fui surpreendido com muitas coisas, porque eu deixei acontecer um monte de coisa. A gente acha que a gente sabe o que fazer, não sabe. Se prepara antes, planta antes, ora antes. Eu creio naquele Deus que vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, que Ele faz aquilo lá na frente que a gente nem viu. Ele prepara o terreno. E eu e você precisamos entender isso. Ora pela sua família agora. Mas se aconteceu alguma coisa, não dá lugar ao diabo, não. Perdoa, respira fundo, conversa, resolve. A gente sabe que a falta de perdão, ela tem destruído relacionamentos. E tem famílias que aparentemente não foram destruídas, mas que estão destruídas. Tem famílias que vivem no mesmo CEP, mas não tem conexão alguma. Estão no mesmo endereço lá. A encomenda da Shopee chega no mesmo endereço para todo mundo daquela casa.
mas as pessoas não se conectam mais. Quando Oséias recebe Gomer de volta, ele está amando ela como Deus amou ele amar. Deus mandou ele amar. Ele está amando como Deus ama o povo. Deus falou para ele: ama essa mulher, ama ela. E ele vai lá e toma ela de volta e fala: olha, eu vou cuidar de você. Eu fico imaginando o coração de Gomer sendo perdoada. Eu fico imaginando aquela cena ali, o que estava acontecendo naquele momento. E como o perdão ele cura. Como ele cura. Às vezes não é o agressor, vou chamar de agressor, né? Não é quem fez o ato ruim e que promove o momento de perdão. Às vezes é você que foi ferido que fala: eu te perdoo. Vamos refazer tudo, vamos começar de novo. Eu sei que é desafiador, irmão, mas o Espírito Santo fala exatamente com quem é mais sensível. E é por isso que parece que é mais pesado para você, porque às vezes a gente tem a impressão, fala assim: poxa, mas Deus não fala com o outro ou com a outra lá em casa. Deus toca o coração dele, toca o coração dela, vai lá e fala com ele, fala com ela para eles entenderem. Mas Deus está falando contigo, porque você tem o que precisa. Você tem o Espírito Santo. Você pode promover o perdão. Você foi ferido, mas você pode ofertar o perdão. Para fechar, a terceira coisa, o amor, e aí o louvor pode vir vindo aqui para frente. O amor é a única coisa capaz de manter famílias unidas. Ah, minha família é muito unida porque tem dinheiro. Não resolve. Minha família é muito unida porque aqui todo mundo é amigo. Não resolve. Minha família é muito unida porque tem um segredo que a gente guarda as 7 chaves. Não resolve. A única coisa que mantém uma família unida de verdade é o amor. 1 Pedro 4,8 diz: sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Viver em família é saber que você vai errar uns com os outros. O lugar que eu mais erro é dentro da minha casa. É o lugar que eu mais erro. Aqui, irmão, é muito fácil abraçar o irmão Elias. Oh, irmão, tudo bem? Oh. Mas dentro de casa, irmão, é a hora que a gente faz birra. É a hora que a gente é chato, né? Porque a gente gosta muito de pensar que o outro é chato, mas o chato é a gente. A gente é chato, a gente é birrento. E aí acontecem as coisas dentro de casa. E se não for o amor, sua família vai se dissolver. O texto que a gente leu está dizendo isso. O amor perdoa muitíssimos pecados. Os seus erros, quando você não é o homem que você deveria ser dentro da sua casa, você está pecando. Quando você não é a mulher que você deveria ser dentro da sua casa, você está pecando. Quando você não é pai e mãe do jeito que a Bíblia manda, você está pecando. Quando você não é o filho que a Bíblia manda, você está pecando. Mas o amor perdoa muitíssimos pecados. E se você tem uma família cheia do amor de Deus, onde um ambiente onde o amor reina, então haverá perdão. E se tem perdão, tem união. E uma família unida é uma família que não deixa brechas. Se não tem brechas, o diabo não tem espaço para colocar a garra dele e criar mais espaço para ele entrar. O diabo pode tentar, mas ele não vai entrar na sua casa se tiver amor. O amor que eu estou falando, irmão, não é só um sentimento. O amor que eu estou falando, ele também é uma decisão. A gente sente o amor, mas definir o amor como um sentimento é errado. Você precisa decidir amar. Eu tomo uma decisão de fazer isso, mesmo que vá contra a lógica. Oséias, você precisa voltar agora e tomar essa mulher de novo, como sua esposa. Senhor, vai me desculpar. Quando o Senhor mandou eu ir, eu já achei uma loucura, mas eu obedeci. Agora eu não vou lá não. Pede para outro ir. Ele entende o que Deus está falando. Não é sentimento, é decisão. Decisão de fazer a coisa certa. É um amor que está disposto a se sacrificar. Eu não vou desistir, eu vou continuar, eu vou em frente. E eu queria desafiar você hoje a tomar essa decisão na sua casa.
a decisão de amar e a decisão de perdoar, se necessário for. Talvez nunca te peçam perdão pelas feridas que te causaram. E você pode chegar diante de Deus com isso e está tudo bem. Mas se você não pedir perdão, se você não buscar restauração, você não consegue chegar diante de Deus. Entende? Libera perdão. Ama. Libera perdão. Eu já falei isso aqui outras vezes. Eu tive uma ausência do meu pai muito forte. E gerou muitas coisas na minha vida. E eu sempre percebi isso. Mas meu pai já tinha morrido. E eu ainda ficava com aquela história de meu pai. Teve um dia que eu precisei liberar perdão. Meu pai já estava morto. Meu pai estava morto e enterrado em outro estado há muitos anos. Então acho que nem se eu acertasse o cemitério e a gaveta, ele não estaria nem mais lá, porque eu nem sei o que tinha acontecido com os ossos. E aí foi eu num espaço aberto, uma arvorezinha lá. Eu falei, é tempo de eu liberar perdão. Tem que liberar perdão. Eu te perdoo e tal. E aquilo não muda a vida dele, mas muda a minha vida. Muda a minha vida. Libera perdão, irmão. Libera perdão. Sabe, Deus não desistiu do povo. Mesmo com aquela sentença de juízo tão pesada, né, que ele deu ali, através dos nomes desses filhos. Juízo, não misericórdia, não amada, não meu povo. Apesar de tudo isso aí que Deus falou por meio daquilo ali, Ele é o mesmo Deus que fala, agora vai, toma de volta. É um Deus que ama. Deus não desiste. Se Deus habita em você, deixa o Espírito Santo te ensinar a não desistir. Pastor, estou quase desistindo, estou quase jogando tudo para o alto, eu não aguento mais. Chegando num ponto que está um inferno na minha casa. Não desiste. Você que está vendo essa mensagem pela internet, essa mensagem que chegou até você, não desiste. Não desiste. Vamos orar, irmãos. Você pode ficar de pé no seu lugar? A gente vai adorar o Senhor com uma canção. E eu queria que você louvasse ao Senhor aí e se conectasse com Deus e deixasse o Espírito Santo falar aquilo que eu não falei. Tem coisas que eu não vou conseguir falar tudo, mas o Espírito Santo fala aí o que estiver precisando falar no teu coração agora. Se conecta com Deus, vamos adorar o Senhor.